Uma boa noite a todos, muita paz. É sempre uma alegria retornar a casa, onde se pratica a doutrina espírita na sua pureza, revendo os amigos. É uma casa que nos dá muita alegria. Conta-se uma lenda que permeia pelo Oriente Médio, quando os seres vivos conversavam, plantas, animais, e 3 pequenas arvorezinhas, destas de espécies nobres, fizeram uma rogativa ao Pai, pedindo-lhe que atendesse os seus desejos futuros. A primeira das arvorezinhas pediu que, quando se tornasse um tronco vigoroso, belo e fosse colhido, pudesse se transformar no trono do mais importante rei que reinasse sobre a terra. A segunda das arvorezinhas, no mesmo caminho, rogou ao Todo-Poderoso que permitisse que ela, ao ser colhida, pudesse ser transformada no veículo que levasse todos os tesouros daquele rei. E a terceira das arvorezinhas, então, pediu a Deus que, neste mesmo período, a transformasse numa cruz que pudesse elevar este rei. Alguns dias depois, um anjo desce à terra e vem dizer às arvorezinhas que os seus pedidos seriam atendidos. Isto causou uma alegria imensa na floresta, as arvorezinhas ficaram muito felizes. Então, com muita alegria, encravaram cada vez mais as suas raízes pelas entranhas da terra, para dali retirar a água, os sais minerais, retirar da natureza, da atmosfera, o gás carbono, absorver a luz do sol, transformar isso tudo em alimento para que pudessem crescer, crescer e crescer. O tempo passa e elas se transformam nas mais belas árvores daquela floresta. Troncos eretos, fortes, vigorosos, até que um dia adentram a floresta os lenhadores, que com os seus machados sangram aquelas árvores, mas elas, felizes porque estavam se doando a uma causa muito nobre, tombam ao chão, são decepadas dos seus braços, dos seus galhos e arrastadas para fora da floresta. A floresta encantada esperava então ver cumprido os desejos daquelas árvores e a promessa do Pai. A primeira das árvores foi levada a um fazendeiro, que chamou os seus trabalhadores e pediu-lhes que lavrassem aquela árvore e a transformassem num coxo para alimentar os seus animais. A segunda das arvorezinhas foi então levado até um lago onde viviam pescadores que a transformaram num barco para que pudesse então retirar o seu sustento daquelas águas. E a terceira delas foi levada à cidade, pois as autoridades pretendiam lavrá-la e construir um tronco onde pudesse
aprisionar os criminosos que eventualmente existiam na região. Isto causou um furor naquela floresta, porque lamentavam que a promessa não havia sido cumprida. Pelo contrário, havia uma promessa absolutamente descumprida. Então, que a partir daqueles momentos, elas parariam de orar, pois negariam a Deus em face do acontecido. Numa noite fria de dezembro, aquele coxo recebe alguns trapos e Maria deposita ali o seu filho recém-nascido. O tempo passa. 30 anos depois, Jesus, sobre aquela barca, traz as pérolas e as maravilhas, os tesouros do seu conhecimento para aquela população, levando a paz, o consolo e a esperança dos dias futuros. Mas numa sexta-feira santa, aquele tronco, prometido para ser uma torre para elevar o mais importante rei da terra e que se transformaria em prisão, é rapidamente transformado numa cruz para elevar o Senhor no monte onde foi crucificado. Esta lenda, esta parábola, na verdade, tem inúmeros ensinamentos. São muitas as vertentes de ensinamento que ela nos traz pela lavra do irmão X, Humberto de Campos. Nós podemos, em primeiro lugar, mostrar que estas arvorezinhas oravam a Deus. A oração é uma forma de comunicação com a espiritualidade. A oração é a forma com que nós nos recolhemos e nos comunicamos com os seres superiores, com os nossos amigos espirituais, com o nosso Mestre Jesus, com Deus, o Criador de todo o universo. E segundo a doutrina espírita, o próprio livro dos Espíritos, a oração tem 3 funções. A primeira é a de louvar, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. É uma louvação. A segunda, a de pedir, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E a terceira é a de agradecer, que é na verdade o que menos nós praticamos, né? Nós pedimos muito, louvamos pouco e agradecemos quase nunca. Mas as orações são isto. As orações, elas devem ser feitas com o coração. Elas não precisam ser frases pré-montadas, as orações conhecidas. Se é uma forma de comunicarmos com a espiritualidade, nós falamos com as nossas palavras. E devemos falar com o coração, não com os lábios. E as orações funcionam com amor, com fé. Não adianta quantidades de orações, né? Existem hoje religiões do mundo em que os fiéis devem orar no mínimo 4 vezes por dia. Outros repetem a oração inúmeras vezes. Não é o número das orações que nos fará próximo de Deus ou da espiritualidade. É a qualidade delas, é a sinceridade com a qual nós dedicamos. Esta é a função da oração. A segunda lição que a gente pode tirar desta
parábola é a respeito da fé. As arvorezinhas, tinham fé, acreditavam em Deus e acreditavam que serviriam ao mais importante rei, ao transporte dos seus tesouros, à elevação deste rei através de um promontório. A doutrina espírita nos ensina que a fé deve ser raciocinada. A fé é aquela em que nós não pedimos e não rogamos coisas impossíveis de serem acontecidas. Porque a espiritualidade nos dá não o que pedimos, mas aquilo que necessitamos. E a própria historinha nos conta da humildade. Embora a gente não possa crer que um tronco de árvore caído possa se rebelar, a gente pode induzir como uma fábula que os troncos caídos não se rebelaram, eles não racharam, eles não se tornaram intangíveis, pelo contrário, aceitaram com humildade os seus destinos. A isso se chama resignação. Resignar-se significa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Aliás, há um autor espiritual que diz o seguinte: a gente não deve reclamar sobre aquilo que não temos condições de mudar. Se não tem condição de mudar, para que reclamar? Nós também não devemos reclamar daquilo que nós podemos fazer. Para que reclamar? Vá atrás e resolva o problema. Portanto, reclamação não adianta. Nós temos sim que batalhar, não apenas pelo trabalho da matéria, mas assim como nós batalhamos pelo trabalho na matéria, para o sustento dos filhos, para o nosso processo de evolução da matéria, nós devemos trabalhar também para o nosso processo de evolução espiritual. A humildade das arvorezinhas, que pedia ser transformada no trono para o mais importante rei, consumou-se, pois recebeu nosso Senhor Jesus Cristo. O barco transformado transportou sim tesouros, os inacabáveis tesouros dos conselhos e ensinamentos que Jesus nos trouxe. E aquela cruz elevou no monte, mas de uma forma apenas simbólica, Jesus mostrando então que ele não se vergaria a se tornar o rei dos judeus, porque o reino dele não era deste mundo. Inicialmente nós imaginamos que a historinha tem a ver com os tesouros, com as riquezas que a matéria nos impõe. Para isso, então, vem um ensinamento do próprio Cristo, através de Lucas, no capítulo 6, de 19 a 23, que nos ensina o seguinte: não acumuleis para vós tesouros na terra, que a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Pois onde estiver o vosso coração, aí também estará o seu tesouro. Os olhos são a candeia do corpo, isto é, o que nós vemos, nós somatizamos, colocamos no nosso corpo. Então os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu fico imaginando, vendo essas coisas todas que acontecem pelas cidades, pelos estados, pelos países, inclusive o nosso, em que as pessoas retiram do povo, retiram da nação e acumulam e não param, são incessantes, são vorazes. E você olha, às vezes vê a pessoa lá com 60, 70 anos, que é a idade que você já tem, né? Um pouquinho mais, né? E 80 anos, já está com o pé, nós espíritas já nascemos com o pé na cova, né? A gente está sempre esperando ir para o outro lado. Mas essas pessoas já estão para lá. E eu acho que elas imaginam que vão levar isto para lá. Mas de repente surge uma mão e retira essas pessoas de cena. Aqui mesmo na matéria, começa aqui. Agora mesmo acordo hoje pela manhã e me surpreendo com uma notícia do esporte. Algo que é para te retirar as nossas crianças das ruas. Algo que é para trazer alegria para todos nós. É esporte. Mas há quem diga que o esporte é uma guerra ritualizada, né? Alguns fazem do esporte uma guerra. Mas o esporte é tão bonito saber que você é São Paulino, o outro é palmeirense, o outro é santista, eu sou corintiano, e a gente vive em festa. Olha como é que é bonito. Até poucos dias nós corintianos, palmeirenses, são paulinos, ríamos dos santistas e falavam: vocês vão ficar lá na Baixada, peixinho, nós vamos comer peixinho. E os santistas foram campeões, deram a resposta bonita, mas a festa do esporte. E hoje o que vemos é uma tristeza em que milhões e milhões de dólares são desviados para contas no exterior, para fazer a fortuna de alguns. E desses alguns, a idade já mostra que o tempo deles aqui deve ser curto, não deve ser longo. A gente não tem isso no prato da balança, mas a experiência nos mostra que a regra é mais ou menos esta: retirando a oportunidade de crianças, retirando de confraternização, de permitir que a paz possa ocorrer entre pessoas de diferentes religiões, de diferentes países, possa vir através de um jogo de futebol ou da prática de esportes. Então, essas pessoas acham que vão levar isso para o outro lado. Me lembro muito da obra de André Luiz, quando ele narra que é levado então ele queria ver o avô, pessoa que lhe era muito querida, uma pessoa que foi na terra muito rica, mas uma pessoa que não era dado à caridade, era usurário. E ele encontra este avô numa caverna na espiritualidade, jogando lama para cima, dizendo: este é o meu tesouro, imaginando que aquela lama naquela escuridão era o tesouro que ele tinha. Então é isso que nós devemos desejar a quem quer que seja. Desejamos que a humanidade possa evoluir. Mas vamos continuar nos comentários de Jesus. Lucas 12, 32, 34 diz assim: não temas, ó pequeno rebanho. O pequeno rebanho
eram os apóstolos de Jesus, os seguidores do Cristo, porque o vosso Pai agradou-vos dar-lhes o reino. Que reino é esse? O reino dos céus, onde existe a paz, a tranquilidade. Este é o verdadeiro reino. Vendei o que possuís e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É evidente que nós não devemos ser literais nesse sentido. Nós não devemos imaginar que a gente deva vender tudo que tem, distribuir, e aí nós vamos sair por aí, nós nos tornarmos pedintes. O sentido desta mensagem está no sentido de que nós não devemos ficar preocupados com a materialidade. Devemos trabalhar para ter o alimento de cada dia, o conforto, a família e continuar crescendo. Isso não é crime, isso absolutamente. É o próprio livro dos Espíritos que vai nos trazer uma das mensagens, lá numa das leis morais, que tudo aquilo que nós amealharmos com a força do nosso trabalho, com o sentido da honestidade, tem um máximo de validade. Portanto, se os senhores se transformarem em grandes industriais, em grandes comerciantes, não há nada, isso é louvável, porque os senhores estarão propiciando a muitas famílias a sua alimentação, o seu sustento. Mas não é ficar voltado exatamente para isto, imaginar sempre a bolsa da matéria. Então, esta lição nos traz muitas maravilhas. Os ensinamentos, então, estão concluindo que a felicidade não se encontra absolutamente no dinheiro, no metal. A felicidade está naquilo que nós realizamos de bem, em primeiro lugar a nós mesmos. Nós não podemos e não devemos nos aviltar, nos consumirmos na bebida, nas drogas, nos tóxicos. Não devemos nos aviltar frequentando ambientes lamentáveis. Não devemos nos aviltar tratando a nossa família de forma incondizente com a moral cristã. Lembrando que a doutrina sempre nos ensina que fora da caridade não há salvação. E a primeira caridade começa dentro de casa, com respeito aos nossos familiares, às nossas esposas, aos nossos filhos, aos nossos pais, àqueles que se encontram conosco. E nós homens somos meio impetuosos, né? Muitas vezes trabalhamos, vamos para casa, tentamos levar o conforto e às vezes esquecemos de agradecer a nossa esposa, que oferece o seu trabalho 24 horas por dia para a família. O homem trabalha uma vez, tem um trabalho ao dia. A mulher tem 2, 3. A mulher levanta, prepara as crianças para ir para a escola, já começa a preparar o seu alimento, depois de tudo atendido, sai para o trabalho, volta para fazer o almoço ou o jantar, vai cuidar da roupa, cuidar da casa, e nós voltamos do trabalho cansados. Precisamos sentar em frente da televisão para ver essas notícias maravilhosas, né? Eu confesso a vocês que deixei de assinar jornais, revistas e vejo muito pouca televisão. Isso tem me dado uma paz imensa, muito. Então,
Então, a gente precisa escolher aquilo que vai ver, que vai ler. Às vezes a nossa esposa carrega um pouquinho o sal na comida, porque isso é normal, acontece. E lá nós já batemos o garfo no prato, essa comida está salgada, não faz nada direito. Faz direito 364 dias no ano. No último dia do ano, uma coisa, um errozinho, nós já reclamamos. E perdemos a humildade de não reconhecer o erro, de não chegar lá e pedir: me desculpa pelo erro, me desculpa pelo equívoco. Mas nós somos durões. Para que beijar? Para que dar um abraço na esposa? Isso já aconteceu lá quando casamos e já está muito bom. Não, isso é uma forma de afeto. É sempre bom olhar para a esposa e dizer assim: nossa, como você está magérrima, como você está linda, né? Nossa, como você está novinha, essa ruga nova sua está uma beleza, né? Isso nos dá, isso revigora, e ela certamente vai nos atender sempre com o carinho de sempre. E acima de tudo, os nossos filhos aprendem através das nossas ações e não das nossas palavras. Os nossos filhos serão aquilo que nós somos. Ainda hoje uma pessoa comentando esse escândalo aí do futebol, disse: isso existe no mundo inteiro, mas tem país em que ele é menor, principalmente lá na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, na Holanda. Por que será? Por causa da educação. Essa é a base de tudo. As crianças são educadas desde cedo. Eu vi uma cena japonesa maravilhosa, criancinha comendo bala. Ela tirou o papel da bala e segurou o papel na mão, porque desde cedo ela aprende que não deve jogar papel no chão. Em Tóquio não existe lixeiras, porque ninguém joga lixo no chão. Aqui, se põe a lixeira, nós jogamos a lixeira fora, né? Isto é cultura, é falta de educação. O país vai mudar, melhorar, tem mudado, tem melhorado ao longo do tempo. Nós não podemos negar isto, né? Não podemos crucificar este ou aquele que esteve no governo, olhando apenas os seus erros, porque todos também têm acertos, todos eles têm erros, mas nós vamos mudar devagar. E o que me preocupa são que nós espíritas ficamos ansiosos em saber quando é que nós vamos passar para o mundo de regeneração, e já está perto, porque o Chico falou lá em 1960 que a partir de 2017 o mundo entraria numa mudança se não houvesse uma guerra mundial que pudesse destroçar a humanidade. Então havia sido dado naquela época um tempo para que a Terra pudesse se aprimorar. Bom, quem sou eu para duvidar das palavras do Chico, atribuídas inclusive a Emmanuel? Mas não vamos imaginar que em 2018, no primeiro dia de 2018, todos nós teremos uma asinha branca nas costas, estaremos batendo e subindo ao ar. Recentemente, numa obra do Divaldo, também se diz que a partir de 2050 o mundo entrará numa nova era. Ora, entrar numa nova era não significa que nós estaremos resolvidos. O próprio Chico, ao perguntado sobre isto, pouco antes de desencarnar, respondeu:
Ô Chico, então entramos aí no terceiro milênio, quer dizer que as coisas estão todas boas? Vai, está tudo bem? Pode ser. Lá para 2990. Então falta ainda 990. Mas se em 2000 anos, desde a chegada do Cristo à Terra, nós temos a Terra que temos, será que dá para imaginar que em 900 anos vai ficar tudo em paz, tudo bem? Que esses espíritos que estão aqui, inclusive nós, nos reeducaremos a ponto de estarmos prontos para ir para um planeta de regeneração? Olhemos o mundo hoje. Há um índice feito pela ONU sobre paz no mundo. De 160 países analisados, apenas 11 têm paz absoluta. 11. Os outros estão em beligerância, estado de guerra. Estado de guerra significa, para esse índice, quando um país está em conflito com outro ou em conflito com o seu próprio povo, e que causa no mínimo 25 mortes por ano. Bom, aí nós imaginamos assim, mas 25 mortes por ano ocorre lá no Morro do Alemão, todo dia no Rio de Janeiro. Mas aí é criminalidade, né? O país mais em paz do mundo, que não tem nenhum pé em beligerância, é a Islândia, um país que fica no meio do Oceano Atlântico, lá na região ártica, entre a Europa e os Estados Unidos. É uma ilha vulcânica. Ali ninguém foge. Qualquer equívoco, qualquer transgressão à lei, há uma condenação e uma cadeia. Então, o Henrique é condenado. Henrique, você cometeu um crime aí de trânsito, provocou aí um acidente grave, 2 anos de cadeia. Tá bom, o Henrique pega a sua maleta e vai lá para a cadeia. Vim me apresentar. Ô Henrique, nós estamos lotados. Volta para casa, quando tiver vaga nós te chamamos. 6 meses depois, vaga. Henrique, está na hora de você cumprir a sua pena. Isso é educação, não é? Quer dizer, é o reconhecimento do erro, é a forma de não mais transgredi-lo. Aliás, esse é um ensinamento de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho afirmava que o arrependimento consta, em primeiro, de reconhecer o erro, segundo, de não mais retomá-lo, e terceiro, de refazer o mal que foi feito a alguém. A isto tudo se dá o nome de arrependimento. Mas olhando o mundo de hoje, o que nós vemos? A Ásia está em paz? Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Nepal, a Índia está em paz, né? O Afeganistão está em paz, o Oriente Médio tinha um país chamado Síria, não existe mais. É triste ouvir as mensagens que vêm de lá. Estado Islâmico. O mundo, boa parte dos árabes contra Israel, Israel contra os árabes. E tudo isto feito em nome de Deus. Não há povo que reze mais do que árabe e judeu. Eu sou filho de árabe, eu sei muito bem disso. Rezam o dia inteiro, cumprimentam-se desejando que a paz de Deus esteja com o outro, mas matam em nome de Deus. A África, então, é um continente lamentável, em guerra praticamente toda a África. Ah, mas na Europa tem paz. Tem mesmo. A Alemanha não está em guerra. A Alemanha financia soldados. A Espanha e a França não estão em guerra. Tem sim, tem um país basco no meio querendo a libertação e vive explodindo aqui e ali. A Ucrânia está explodindo, a Rússia
está interferindo. A Inglaterra está no Afeganistão. Católicos e protestantes guerreiam na Irlanda. E nas Américas? Os Estados Unidos, o segundo país mais poderoso do mundo, mais rico do mundo, hoje é a China, o primeiro, a partir do mês de abril, financia todas essas guerras. A América Central vive em guerra, o México no norte, no sul, né? Então, vamos entrar na América do Sul, Venezuela, Colômbia com as Farc, Bolívia, Peru, agora o Paraguai tem guerrilheiro, a Argentina não está em paz, o Brasil não está em paz com a criminalidade interna. É este o mundo que está pronto a ir para o mundo de regeneração? E a gente ainda encontra espírita dizendo assim: essa é a última reencarnação, que você faz na Terra, vai voltar lá para trás, né? Não tem última reencarnação, vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, graças à bondade de Deus, porque para aqueles que não creem na reencarnação, mas são espiritualistas, ou o sujeito vai para o inferno, ou ele vai para o céu, ou ele fica aguardando no limbo, né? Fica ali no meio termo. A Igreja Católica deu um passo muito grande com João 23, dizendo que céu e inferno não se constitui numa situação geográfica, um local, mas um estado da alma. Nós podemos sim estar no inferno da nossa alma, ou no paraíso que nós construímos para nós mesmos, para ficarmos em paz. Tudo isto é uma questão que só a nós compete. É a lei de livre-arbítrio. A gente escolhe o que quer ser. Então, o que devemos fazer? Não há uma fórmula, não há conselho a ser feito. Ler os ensinamentos de Jesus, colocá-los em prática. Tudo que a gente faz fora da nossa casa é perfumaria social, é um vernizinho social que a primeira chuva, a primeira tempestade em casa se dissipa. Nós devemos começar tudo lá, trabalhando com a família, educando os filhos, os netos, dando exemplo. São os nossos exemplos que permanecem com os nossos filhos. Cada um de nós lembra dos seus pais, de como eram, de como agiram. Então, compete a cada um de nós trabalhar esses ensinamentos, ter a fé que a doutrina espírita nos ensina, raciocinada, né? Eu não posso pedir, rogar a Deus que transforme meu filho num gênio, quando ele cumpre com um resgate kármico na excepcionalidade que tem. Não existe milagre. Tem cura espiritual para tudo. Eu nunca vi a cura de um excepcional, né? E a doutrina espírita não propõe cura material de ninguém. A doutrina espírita propõe a cura espiritual, a orientação. A casa espírita tem esta função, a de dar o caminho, a de orientar, a de sustentar aquele que necessita de amparo, a emprestar um ombro amigo, a oferecer o seu ouvido para ouvir os lamentos. E se tiver oportunidade, recomendar. Mas cada um de nós tem o livre-arbítrio, aceitar ou não, trilhar ou não um novo caminho. E orar sempre, porque orar é a forma de comunicação com a espiritualidade maior. E eu quero encerrar, me permitam, desculpe, acho que eu já falei muito além do que devia, lembrando a oração que Abigail fez
ao seu amado no livro Paulo e Estevão, quando Estevão desencarnou nas injustiças da mão de Paulo, de Saulo, ela fez a seguinte oração e eu encerro com ela. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos o vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa e o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição, no dia da nossa morte. No abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. A luz acaba de chegar a esta porta. Entre, luz, seja bem-vindo. Muita paz a todos. Estou esperando a luz entrar.